Fala galera da resenha, livro de hoje, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, considerada a principal referência nacional de investimento com base em dividendos. Foi escrito por Bazin, um trabalhador comum que chegou a quebrar 2 vezes na bolsa especulando e com a sua estratégia teve uma aposentadoria super confortável, com rendimentos equivalentes aos salários dos principais presidentes de empresa do Brasil, graças à implementação da sua técnica. As histórias, as técnicas e tudo mais você vê agora, logo após a vinheta. Roda! Fala comigo pessoal, me chamo Felipe, sou fundador do Resenha, esse canal que eu criei para a gente trocar uma ideia, falar de coisas boas que somam no nosso dia a dia. E antes de começar o vídeo, gostaria de fazer algumas considerações sobre o livro. O livro foi escrito em 1992. Nesse período, o Brasil sofria com uma das maiores inflações da sua história, algo em torno de 1000% ao ano. Tivemos nesse período diversas trocas de moedas, e Bazin achou no dólar uma forma de parametrizar, ter uma referência quando for falar de investimento. Ao longo do vídeo vocês vão me ver chamando Décio Bazin apenas como Bazin. Eu fiz essa adaptação apenas por uma questão de comodidade na hora de falar. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos lá pessoal, quem foi Bazin? Bazin foi um operador de bolsa que iniciou sua carreira no início dos anos 60 e naquele envolto chegou a comprar uma dica e nessa dica que ele comprou, ele perdeu pela primeira vez um volume significativo do seu patrimônio, acreditando num esquema que estava montado, né? E ao mesmo tempo, nesse período, um colega de corretora que trabalhava junto com ele apresenta para o Bazin uma proposta de investimento diferente à especulação que existia naquele período. Ele apresentou a possibilidade de comprar uma ação com foco nos rendimentos. E nesse período que Bazin trabalhou como operador de bolsa, ele presenciou 3 booms. O boom de 1966, o boom de 1969 e o boom de 1971. Desses 3 booms, apenas o boom de 1971 terminou com o crash. O crash de 1971 teve um apoio muito forte do mercado inteiro, mas uma espécie de especulação onde você tem o potencial de alavancar um ganho de 1 para 100, se popularizou de uma forma muito rápida, criando uma corrente de felicidade no Brasil, onde todo mundo estava ganhando dinheiro, então todo mundo comprando essas opções, e Bazin não foi diferente, ele também entrou nessa manada, e nesse processo de especulação, o mercado perdeu totalmente o embasamento lógico, esticou demais, e quando ele começou a romper, ele rompeu de uma forma implacável. Só para vocês terem uma dimensão, né, a gente vai falar bastante de yield. O yield do Banco do Brasil chegou a ser inferior a 1%. Então, a todos os papéis, devido à alta especulação do período, ela esticou demais. E quando o mercado veio abaixo, ninguém tinha dinheiro de fato na bolsa, todo mundo estava especulando. Na hora que veio abaixo, todo mundo saiu no salve-se quem puder e o mercado quebrou, certo? Então, essa é a segunda vez que o Bazin perdeu a boa parte do seu dinheiro. Como desgraça pouca é bobagem, né? Nesse mesmo período, Bazin descobriu que ele precisava se mudar porque a prefeitura ia fazer uma obra na região onde a casa dele ficava e ele ia ficar sem o dinheiro da bolsa e sem o dinheiro da casa. Bazin se afastou da bolsa e foi investir na construção de uma segunda casa. Após a construção dessa segunda casa, Bazin finaliza a obra por volta de 1979, 8 anos depois da crise, onde ele perdeu todo o seu dinheiro. Assim que ele conclui a construção da casa, o mercado está se adaptando à lei das SAs. Essa lei das SAs nada mais é do que a obrigatoriedade das empresas de ter que pagar pelo menos 25% do seu lucro líquido. Antes da lei das SAs, as empresas pagavam quanto queria, quando queria e isso quando pagava. Bazin, olhando essa novidade, essa implementação dessa lei, ele enxerga na bolsa uma possibilidade de investimento que não seja especulação, que não seja a compra de uma dica, que foi a razão que ele faliu a primeira vez,
e não foi a situação das opções, onde você especula e descola de fato da realidade e você perde totalmente o valor das ações. Então o Bazin descobre que não vai precisar vender a sua casa porque a obra não vai cancelada, contudo ele está com a sua segunda casa ociosa. Então ele vê na bolsa uma oportunidade, ele vende essa segunda casa e ele volta para o mercado para investir de uma forma diferente. Neste período de 1979, Bazin trabalhava na Gazeta Mercantil. Como jornalista, ele conseguiu criar uma empatia muito forte com os seus leitores. Então ele cativou e foi confidente de diversos leitores escrevendo sobre a bolsa. Nesse relacionamento com os seus leitores, Bazin descobre que as pessoas simplesmente não têm noção do que é investir na bolsa de valores. E chegou à conclusão que 95% do volume de negociações na bolsa não leva em relação o valor do papel. Mas isso por quê? Isso porque a gente tem dois personagens cruciais nesse cenário que não tem interesse nenhum que você invista com fundamentos, que é a bolsa de valores e as corretoras. E nisso eles fazem totalmente o oposto do que Bazin prega, né? Tanto a bolsa quanto as corretoras, elas incentivam a especulação. Mas por quê? Porque tanto corretora quanto bolsa eles ganham nas corretagens e nas taxas de compra e venda. Então, para eles não é interessante você comprar um papel para criar patrimônio. Falando um pouco de ações, o que seria uma ação propriamente dita? A ação é a parcela mínima de uma empresa. Se você fizer uma analogia com um livro, você consegue fazer a relação que uma ação vai ser dentre centenas, milhares de folhas que compõem o livro. Uma ação pode ser equivalente a uma folha. É a menor fração de uma empresa. Ao comprar uma ação, você faz parte da sociedade de uma empresa. E essa sociedade ela é formada com o objetivo claro de ter lucro nos negócios, seja através de uma ideia, seja através de um empreendimento, seja através de uma expansão de linha de produção, etc. Então, o objetivo claro dessa fusão entre empresa e sócio é alavancar o lucro. E as empresas elas precisam de dinheiro para crescer. Qualquer pessoa pode se tornar acionista de uma empresa de capital aberto. Basta ela se inscrever numa corretora e começar a investir. E dentro desse ambiente, você consegue gerar uma coisa sadia, teoricamente, para acionista e empresa. O acionista, ele entrega dinheiro para a empresa e a empresa retorna lucro para o acionista. A empresa tem o seu dinheiro de uma forma mais barata, através de venda de participação, e o acionista tem o seu dividendo como uma forma de remunerar o capital investido. E quanto valeria a ação? Bazin perguntando para os operadores e os corretores do período, nenhum deles soube informar qual que seria o valor justo de uma ação. Mas para Bazin a gente não precisa saber nada além das 4 operações básicas da matemática e o fundamento básico que guia a precificação adequada para a ação leva em conta o seu rendimento. O investimento só faz sentido quando você consegue remunerar o valor investido no mínimo em 6%. Esse 6% é a taxa universal de rendimento da renda fixa. Então, assim como na renda fixa, 6% é o mínimo exigido, para Bazin, o mínimo exigido na ação também seria 6%. O nome da remuneração das ações se chama dividendo. O valor da ação tem que ser sempre menor ou igual ao valor dos dividendos do último ano, vezes, no livro Bazin discrimina isso muito bem, vezes 16,67. O que é essa relação 16,67? É 100% sobre 6. Bazin faz uma relação simples de uma regra de 3, onde a regra de 3 ela é constituída com o dividendo está para 6%, o valor da ação está para 100, certo? Então o valor da ação ele tem que ser sempre inferior a essa relação, dividendo vezes 16,67. Esse parâmetro apresentado por Bazin nos guia nos momentos de booms e de crashes. Nos momentos de booms,
Essa relação de dividendo vezes 16,67 supera com folga essa porcentagem. Isso sinaliza para a gente que a bolsa se tornou um ambiente perigoso para se investir. Assim como nos períodos de crash, essa proporção, as ações elas tendem a ficar muito menores do que a relação, e isso traz para a gente a real noção de que a bolsa se tornou um ambiente onde se apresenta diversas alternativas ótimas para se investir. Dentro dessa lógica que o Bazin apresenta, os dividendos eles são o único propósito para se investir na bolsa. Então, dentro desse contexto que você tem o yield como uma bússola para te guiar em tempos de booms e em tempos de crashes, investir em ações se tornou algo simples, onde basta você aplicar em ações que têm o dividendo acima de 6% e você vai fazer o monitoramento daquele investimento dali em diante. Segundo o Bazin, só faz sentido você investir em ações que te pagam dividendos. E como acionista, você vai participar dos lucros das empresas e com o tempo você vai ter condição de viver apenas dos lucros que você vai receber como dividendo. Dessa forma, os dividendos são a razão para o investidor permanecer na bolsa. Se a empresa não paga dividendo, não se recomenda a compra. Olhando essa estratégia de dividendo, o escritório de Bazin, em 1985, ele fez um estudo relacionando a nossa aposentadoria tradicional com os rendimentos das ações, os dividendos, levando como base as seguintes premissas: um aporte de $200 por mês, ações boas pagadoras de dividendos, um período de 15 anos, ou se preferir 180 meses. O resultado desse estudo, dentro desse período, é que a gente entrasse no efeito bola de neve, que nada mais é que o efeito exponencial que a gente tem sobre os juros compostos. E dentro da teoria desse estudo, esse fato foi comprovado. Então, de fato, dentro desse período de 15 anos, você consegue o efeito dos juros compostos. E quais são os 3 principais fatores que fazem com que você atinja esse crescimento exponencial? Reaplicação dos dividendos, crescimento das empresas e o desdobramento que essas empresas fazem ao longo do período. A conclusão do estudo, levando com base esses 3 fatores, foi que o patrimônio final ele foi 8 vezes superior ao valor investido na poupança. O resultado final em termos de remuneração foi $299 mil no final do período investido. Rendimento equivalente a $60 mil por ano. Você vai ter $5 mil por mês. Se você tivesse aplicado esse mesmo dinheiro no mesmo período na poupança, você teria apenas $1.175 por mês, mas com o ponto que esses $1.175, conforme você fosse sacando, ele seria diminuído do montante. No caso das ações, não. Uma das principais vantagens apresentadas por Bazin nesse estudo é que os dividendos, além de serem perenes e crescentes, eles são perpétuos, diferente da aposentadoria tradicional, que cessa com a morte do contribuinte. No dia a dia do mercado, nós temos muita especulação e muito do dinheiro que a gente tem, ele vem de day trade. Então, o que é o day trade? É a pessoa que compra e vende no mesmo dia. Mas muito do dinheiro que circula no mercado de ações vem dos investidores institucionais. Esses investidores institucionais, eles são obrigados por lei a aplicar uma porcentagem do seu dinheiro em ações. Boa parte da origem desse dinheiro dos institucionais, eles vêm tanto das participações dos associados que depositam parte do seu salário na previdência privada, quanto o rendimento das ações dessas aplicações que foram feitas ao longo do período. Com todo esse dinheiro, os institucionais sozinhos conseguem garantir os movimentos dos pregões. E essa obrigatoriedade de investimento mínimo garante ao mercado uma estabilidade, porque quando o mercado cair, as posições desses institucionais caem junto e eles são obrigados a comprar mais ações. Então eles injetam mais dinheiro para garantir o mínimo investido solicitado por lei, e isso faz com que o mercado se torne mais estável e menos suscetível a grandes oscilações.
E dentro desse ambiente onde você tem o yield, os institucionais, os especuladores, será que de fato existe o risco de você perder 100% do dinheiro que você aplicou? Afinal, será que há riscos no mercado? Quem comprou ações pode perder 100% do dinheiro aplicado? Será que é possível quantificar os riscos relacionados às ações? Dentro desse contexto onde existe muita dúvida, pessoas entrando, pessoas saindo, existem aqueles profissionais que querem fazer do mercado um ambiente de fato de risco para que você crie uma dependência dele e dentro dessa dependência, psicologicamente, você garanta que com ele você vai mitigar o risco. Contudo, quem compra ação para guardar para o longo prazo para servir de aposentadoria, baseia-se em um racional. Olhando o mercado financeiro, no período que o livro foi escrito, 1992, nos últimos 10 anos, quantos bancos quebraram? De um total de 25, apenas 6 quebraram. Dos 6 que quebraram, quantos deram sinais de que iriam quebrar? Do total de 6, 5 deram sinais de que iriam quebrar. Ou seja, apenas um de 25 não deu sinal de quebra. Dessa forma, no mercado financeiro, em 1992, a porcentagem de você perder 100% do seu capital seria de 4%. Agora, se um investidor diversificar a sua carteira, qual seria a chance dele perder 100% do seu patrimônio? Basinha taxativo, a chance é 0. Ele complementa, porque um investidor consciente e prudente, ele nunca vai investir 100% do seu capital em um único papel. Uma carteira onde você tem 10 ações, você pode diversificar 10% em cada uma e caso uma delas venha a falir, no máximo o que você vai perder são 10% e caso ela venha a falir de uma forma repentina. Depois desse período todo trabalhando no mercado de ações, Bazin por um período abriu um escritório de investimentos, com o objetivo de alavancar os investimentos pessoais. Ele nunca fez propaganda e nem pediu para ninguém divulgar os seus estudos e seu escritório, mas sempre chegava gente e nesse período eles chegaram a ter 50 clientes. Toda vez que ia ter a entrada ou a troca de um investidor, eles sempre enviavam um formulário que era obrigatório preencher. Os grupos de investimento eram divididos por faixa etária, de 25 a 35 anos. Era a faixa etária mais perigosa, os investidores estavam mais propícios a especular e a tomar riscos. Dos 35 aos 50, o perfil do investidor ele era mais conservador. Eles buscavam consolidar os ganhos que eles já haviam obtido ao longo da vida e eles eram mais cautelosos. Dos 50 em diante, os investidores eles eram mais conservadores, o patrimônio já estava consolidado, eles buscavam garantir o patrimônio dos seus filhos, netos e bisnetos. A metodologia utilizada pelo escritório de Bazin era a metodologia do cash yield, ou yield, e deixou muita gente rica. O processo é simples e ele é composto por 3 etapas. A primeira etapa era a etapa de pré-qualificação, onde ele selecionava todas as empresas que tinham um yield superior ou igual a 6%. Todas essas análises de pré-qualificação obrigatoriamente precisava ser fechada próximo do período do mês de outubro, que era o período onde ele conseguia ter uma análise completa do ano anterior. A segunda etapa era a etapa de qualificação. Essa etapa de qualificação consistia basicamente em acompanhar como foi o pagamento dos 3 últimos anos de dividendos, se eles eram consistentes e crescentes, e uma busca de informações que desqualificasse aquela empresa, em caso afirmativo, desqualifique aquele papel. A terceira etapa, basicamente, é o acompanhamento. Leia e busque informações a respeito daquela empresa e caso você tenha alguma informação que coloque em risco o lucro e por consequência, o dividendo, você deve vender imediatamente aquela ação. No caso da etapa 3, o acompanhamento, de ano em ano, você retorna essa ação para a análise 1, para você verificar se aquela ação ainda respeita as premissas defendidas dentro da metodologia. Caso a empresa tenha um dividendo inferior a 6% por 2 anos consecutivos, esse papel deverá ser vendido. 2 fatos relevantes que Bazin traz dentro desse acompanhamento é o seguinte, que conforme os dividendos crescem
a valorização da empresa acompanha. Assim como, conforme os dividendos diminuem, a desvalorização da empresa também acompanha. Utilizando essa técnica, a Bazin cita o caso de 2 clientes. O primeiro cliente entregou a Bazin $300 mil para ele investir utilizando a sua técnica. Bazin fez esse montante ser multiplicado por 13. No final de 11 anos, ele tinha $3.800.000 reaplicando 100% do dividendo do período. O segundo cliente, que não reaplicou os dividendos, ele chegou no final dos mesmos 11 anos com $1.450.000. Estes números mostram a importância de reaplicar os dividendos. A vinda dos institucionais para a Bolsa, eles trouxeram um lado bom e um lado ruim. Como lado bom, eles trouxeram mais dinheiro, fizeram o mercado ter uma liquidez que ele carecia, que ele precisava, além de fazer a Bolsa se modernizar e se tornar melhor. O lado ruim é que nem sempre haverá ações suficientes para dar vazão ao volume de dinheiro que eles injetam dentro do mercado, o que pode fazer com que as ações se tornem muito caras. No período que o livro era escrito, as porcentagens obrigatórias para investimento dos institucionais giravam em torno de 20% a 35%. E isso dependia muito do interesse do governo no período. Olhando para o mercado, qual que seria a diferença do mercado e a Bolsa? Primeiro, a gente precisa diferenciar o que é mercado e o que é a Bolsa. A Bolsa é uma empresa privada que administra os negócios que são fechados no mercado. Atualmente, a nossa Bolsa é a B3. Antigamente, quando o livro foi escrito, o mercado era aqueles salões onde as pessoas ficavam com o telefone, negociando, gritando, aquela loucura. Hoje, ele foi modernizado e substituído pelo home broker que as corretoras disponibilizam para a gente. E dentro desse mercado, quem são os principais personagens que circulam e que fazem as coisas acontecer? Segundo o livro, um dos principais, sem sombra de dúvidas, são os manipuladores. Eles são poucos e são invisíveis. Mas Bazin conseguiu, certa vez, conversar com um grande manipulador e questionou como é que funcionava a forma de trabalho. O manipulador, ele cita que 100% dos seus movimentos é feito com laranjas. Basicamente, o processo funciona com mais de um laranja, onde eles compram e vendem entre si, no caso de uma alta, a valores cada vez mais altos, criando uma especulação sustentada. Obviamente, esse movimento chama a atenção do mercado, fazendo com que o mercado entre nesse movimento, acreditando que existe de fato algo acontecendo naquela empresa que eles não sabiam e que alguém tem informação privilegiada, e começam a dar força nesse movimento para que a alta seja ainda mais forte. Os manipuladores, percebendo que esses especuladores estão entrando nessa alta que eles começaram, na hora que eles entendem que isso é sustentado e que isso é sustentável e que eles conseguem, de certa forma, diminuir o ritmo de compra e venda, eles começam a fazer o movimento contrário. Eles começam a vender os papéis no pico, até que liquidem todo o volume comprado, e eles lucram nesse processo de início e fim. Assim como na alta, a baixa, o processo é bem parecido. Eles aproveitam o momento onde o mercado está numa situação de tensão, numa situação de medo, e eles começam a comprar e vender a preços mais baixos, o que gera uma incerteza nas pessoas que não têm tanta firmeza no papel, e acaba vendendo muito mais a qualquer preço, e eles fazem exatamente o movimento reverso. Na hora que eles entendem que a queda é sustentada, eles voltam a comprar o papel e geram o movimento de alta novamente. Então, essas oscilações que a gente tem do mercado é para a gente ter uma atenção redobrada. Não é para ficar entrando em altas forçadas e nem baixas forçadas. Por essa razão, a bússola do dividend yield joga a nosso favor. O segundo personagem é o especulador. E o especulador está um grau abaixo
do manipulador. E ele só está um grau abaixo do manipulador porque ele não tem o volume de dinheiro que o manipulador tem para criar o impacto no mercado. A maioria dos especuladores trabalham e interferem no mercado através do day trade, ou seja, eles compram e vendem no mesmo dia. Os especuladores são responsáveis por boa parte do volume de negociações do mercado e pela precificação das ações. Mas só que o dinheiro movimentado por eles, no final do dia, tem resultante zero, não tem efeito nenhum. E Bazin chama atenção para quando nós escutarmos que o volume de negociação está acompanhando a valorização da empresa, ele pede para a gente ter os dois pés atrás, porque pode ser que o dinheiro de fato não esteja lá. Um impacto especulativo no preço das ações inflaciona o mercado e acaba gerando na gente uma sensação de riqueza. E essa sensação de riqueza, ela só existe na nossa cabeça, porque toda vez que vem o crash, o valor das ações diminui significativamente e toda aquela riqueza, toda aquela prosperidade utópica que existia vai por terra. E quem são os principais ganhadores com toda essa especulação vinda dos manipuladores e vinda dos especuladores, né? São as corretoras e a bolsa, que faz dinheiro, um puta dinheiro nesses movimentos de compra e venda. As próprias corretoras procuram assessorar especuladores com o objetivo de fomentar a especulação no nível inferior. E o que seria esse nível inferior? Esse nível inferior trata-se dos especuladores novatos. E é fácil você identificar um especulador iniciante. Basta meia hora de conversa, ele já entrega que compra dica e que compromete dinheiro do seu dia a dia. Além disso, ele tem todo o seu tempo e seu interesse absorvido pelo mercado. Assim como os grandes especuladores, os pequenos, eles também investem com sangue no olho. A diferença é que no final do dia, o grande especulador, quando perde apenas uma fração do seu dinheiro, enquanto o especulador iniciante, ele perde boa parte do dinheiro que ele precisa. Os novatos têm permanência curta na bolsa. Eles brotam nos períodos de booms e somem nos períodos de baixas. Esses jovens acreditam que as pessoas ficam ricas do dia para a noite. Contudo, quem fica, a bolsa ensina que ganhar e perder faz parte do aprendizado, e que só se aprende depois de muito trabalho e de muita paciência. Você que está entrando na bolsa agora precisa evitar se comportar como um novato deslumbrado. Mas não há problema se você se reconhecer como um. Contudo, é preciso se readequar a tempo. Mas afinal, como é que você reconhece um novato deslumbrado? Bazin cita alguns pontos para a gente reconhecer esse perfil de investidor. Geralmente eles ficam aborrecidos após fazer uma venda e o valor da ação continua subindo. Se mata fazendo conta do quanto deixou de lucrar e fica sofrendo quando olha para as cotações. Confundem dinheiro não ganho com dinheiro perdido e ficam chorando por ter vendido prematuramente. Enxergam a bolsa como se fosse um jogo. Enquanto estiver ganhando, é rei, e se tornam um propagandista fervoroso do mercado. Agora, caso algo saia do planejado, se torna um maior detrator da bolsa. Então cuidado, se você se encontra nesses itens citados, possivelmente você é um grande especulador iniciante. Saindo um pouco dos especuladores e voltando ao assunto dos institucionais, na categoria de investidores, os institucionais representam a mais alta hierarquia, devido ao volume de dinheiro que eles movimentam e pela robustez com que eles investem. Foi na década de 70 que o governo criou a lei que obriga que os institucionais invistam pelo menos 25% de todo o seu recurso em ações. Assim que a lei foi implementada, os gestores dessas grandes fundações contrataram um batalhão de técnicos, tanto fundamentalistas quanto analistas gráficos. O objetivo dessas contratações era que esses profissionais trouxessem a esses gestores informações privilegiadas que dessem a eles vantagens para realizar uma compra antes dos concorrentes. Contudo, perceberam ao longo do tempo que tudo isso era bobagem e que das centenas de empresas, apenas 30 mereciam atenção. Com isso, abriram mão daquele time contratado e passaram a utilizar serviços pontuais de determinados analistas que faziam trabalhos por encomenda. Pois dentro de um mercado onde as informações são públicas e todo mundo sabe de tudo, é tolice acreditar que você vai conseguir informação privilegiada. Dentro desse contexto, quando os institucionais compram, eles enxugam o mercado. Quando eles param, o mercado cai.
Dessa forma, eles possuem poder para provocar euforia e depressão no mercado. O mercado sobe conforme o dinheiro dessas fundações vão entrando. Se essas instituições não compram, o mercado cai. Sem dinheiro novo entrando no mercado, qualquer alta é uma farsa. Indo um pouco mais para a nossa realidade, vamos falar um pouco sobre os investidores pessoas físicas. Certa vez, alguém disse para o Bazin que o objetivo final do investimento era a tranquilidade. Os investidores raízes da bolsa, eles vivem num plano especial, numa espécie de paraíso. Não precisam mostrar para ninguém que são melhores. Em uma certa ocasião, um investidor experiente, durante um período de baixa da bolsa, mostrou uma entrevista de um diretor que gerenciava fortunas, dando uma declaração. Nessa declaração, esse diretor informava que por causa do período de baixa da bolsa, estava difícil escolher uma ação para colocar no portfólio devido aos baixos preços. O investidor que estava mostrando a matéria para o Bazin estava espantado. Ele desacreditava como pessoas poderiam direcionar todo o seu dinheiro e toda a sua riqueza para profissionais que não têm a mínima ideia do que é investir. Com todos os seus anos de experiência, o investidor tinha aprendido que a melhor fase para se comprar é na baixa e que quanto mais a bolsa cair, melhor é. E qual seria o perfil adequado de pessoas que têm condições para investir na bolsa? Um profissional que pertence à classe média, que ganhe o suficiente para sustentar sua família sem luxo desnecessário e que no fim do mês ainda sobre um pouquinho de dinheiro para poder investir. Esse é o perfil de investidor adequado para a bolsa. O homem prudente, ele não vai gastar com inutilidades esse dinheiro extra, porque ele sabe quanto custa para ganhar ele e pela intuição de que no futuro esse dinheiro vai ser necessário. Em uma das leituras complementares do livro, há uma matéria que cita que Bazin ganhava o equivalente ao salário de um presidente de uma empresa. Isso considerando que Bazin, depois de ter quebrado por 2 vezes, investiu utilizando a sua técnica apenas entre 1979 e 1990, focando seus investimentos apenas em empresas boas pagadoras de dividendos e com perspectiva de crescimento, fazendo com que elas se valorizem ao longo prazo. E nunca se esqueça, sempre diversifique os seus investimentos. Embora haja no mercado os especuladores lunáticos que são vítimas de si próprios, há aqueles também que só querem trabalhar de boa, tranquilo na sua. Contudo, essas pessoas são vítimas de entidades que interferem no mercado, ameaçando a paz dos negócios. Mas como poderia ter detratores no ambiente neutro onde as pessoas se reúnem para fechar negócio e ganhar dinheiro? Pois bem, infelizmente eles existem. E toda essa turbulência é gerada principalmente pela imprensa, pelo governo, pela CVM e pela própria bolsa. Cada um no seu grau, cada um com a sua culpa. Falando um pouco sobre a imprensa, sobre a mídia e a mídia escrita e falada só dá espaço a coisas escandalosas que acontecem no mercado. Altas e baixas escandalosas, patifarias e atos delinquentes. Nos booms, a imprensa cria seus heróis. Nos crashes, arruína a reputação e joga lama no nome das pessoas. E no período de paz, tudo é ignorado. Bazin, por ter trabalhado na Gazeta Mercantil por muito tempo, teve a oportunidade de conhecer por dentro como eram feitos os noticiários sobre a Bolsa de Valores. Segundo Bazin, o redator oficial da Gazeta no período trabalhava com muita má vontade. Não estudava o mercado e não investia seu próprio dinheiro. O seu tempo era dividido com diversas matérias e as suas respostas eram respostas de gaveta e eram sempre redigidas no final do expediente às pressas. Esse jornalista era tido para todo mundo como um expert no assunto. O conteúdo que era divulgado, sempre uma resposta pré-fabricada para a alta e para a baixa do dia. Não tinha nenhuma relação com o que acontecia na bolsa de fato. Para Bazin, com seus 30 anos de experiência, toda alta e toda baixa era consequência de entrada ou saída de dinheiro novo na bolsa. Isso em conjunto com as ações dos manipuladores. Para Bazin, esse perfil de profissional acredita que a bolsa é um termômetro para tudo que acontece no país, o que é falso. E para piorar, embala toda essa notícia num palavreado complexo e desnecessário. Bazin cita um episódio que aconteceu com ele e uma jovem estudante. Na ocasião, a estudante queria saber por que o Wall Street tinha quebrado. No período, Bazin tinha acompanhado o oceano de dinheiro que os japoneses haviam colocado dentro do mercado, distorcendo o mercado totalmente. No período de alta, a bolsa chegou a subir 200%.
Após atingirem o nível que desejavam, os manipuladores japoneses sacaram todo o seu dinheiro junto com o lucro, o que fez com que a bolsa desabasse. Respondendo à pergunta da jovem estudante, Bazin foi sucinto. A bolsa de Nova York caiu porque ela subiu muito. Tempos depois, Bazin ficou sabendo que a sua resposta não agradou o professor e nem a aluna, que achou que a resposta foi simples demais e esperava mais de Bazin. Por isso, desconfie quando as explicações começarem a ficarem complexas demais. Pois, conforme já falamos, para ganhar dinheiro na bolsa não precisa saber mais que as 4 operações matemáticas. Para os iniciantes, Bazin ressalta: nunca preste atenção nos especialistas e nos técnicos. Que não fique lendo e nem procurando essas informações que são publicadas diariamente através da mídia. Grave na memória: as pessoas que têm fortunas em ações só abrem o noticiário para dar risada. Falando um pouco sobre o governo, depois do boom de 71, onde foi acusado por permitir que bandidos agissem à solta no mercado de ações, o governo nunca mais parou de interferir na Bolsa de Valores. Numa entrevista de 1986, após confiscar boa parte do capital das grandes instituições, um funcionário do governo foi entrevistado, e o posicionamento dele choca. Nessa entrevista, ele é questionado se as ações que o governo está tomando não preocupam. E ele responde que não, pois a bolsa não é prioridade do governo. A preocupação real está sobre o déficit público. Em seguida, ele é indagado novamente. O entrevistador questiona se o confisco realizado pelo governo não vai prejudicar os contribuintes que pagaram a aposentadoria complementar para usufruir no futuro. O agente do governo responde: não concordo com a palavra confisco. O governo irá devolver o dinheiro corrigido integralmente daqui a 10 anos. O entrevistador retorna: com esse confisco, os institucionais pararam de investir e as quedas nas ações estão sendo horrorosas. O agente do governo responde: sim, as pessoas estavam tirando dinheiro da poupança para jogar na bolsa, criando um desequilíbrio. Assim como nós criamos a baixa, qualquer dia tomaremos medidas para provocar a alta. Ao invés de deixar os negócios ocorrerem normalmente, o governo segura as rédeas e quer controlar tudo. E com esse posicionamento, mais atrapalha do que ajuda. O governo, à sua vontade, faz o volume das ações subirem ou descerem. E fazem isso regulando a porcentagem com que as fundações obrigatoriamente devem aplicar na bolsa, causando um desequilíbrio constante no mercado. Em nenhum lugar no mundo, o mercado de ações sofre tanta interferência do governo quanto aqui no Brasil. A Comissão de Valores Monetários, a CVM, sempre foi omissa em relação à bolsa. Ela foi criada no período militar para, teoricamente, impedir práticas abusivas no mercado. A CVM nasceu subordinada ao ministro da Fazenda, que tem o poder de nomear e demitir o presidente da comissão. Nunca se viu a CVM criar campanhas eficientes incentivando as empresas a abrirem capital no mercado. E essas aberturas são cruciais para a sobrevivência do mercado. Essas campanhas mudariam a mentalidade dos nossos empresários que estão acostumados a viver de favores do governo. Algumas pessoas poderiam até questionar que convencer empresários a abrir capital não é dever da CVM. Mas se não é dever da CVM, de quem seria então? Foi por conta do desinteresse da CVM que o número de empresas com capital aberto diminuiu ao longo do tempo. Conversando com alguns empresários, Bazin perguntou por que eles fecharam o capital. A resposta parece até um clichê. Os empresários responderam: devido às taxas abusivas e à regulamentação abusiva imposta pelo órgão, além da burocracia tradicional imposta pela CVM e pela Bolsa. Durante seus 10 primeiros anos, a CVM cometeu tantos erros e foi tão omissa que acabou caindo em descrédito geral. Casos como pronunciamentos públicos informando que a CVM era muito nova, inexperiente e que não tinha condição de interferir em determinado assunto. Divulgação de pareceres inconclusivos, extremamente longos, sobre diversos escândalos que aconteceram na Bolsa. Alterações nas margens de garantia do mercado futuro, com efeito retroativo para os contratos já existentes. Em ações judiciais onde a CVM era ré, ela exigia que os juízes a consultassem como autoridade no assunto e os seus argumentos serviriam de diretriz para a definição do caso. Pai amado! Enfim, uma completa tragédia. Falando um pouco agora sobre a Bolsa, conforme a gente já falou, todas as negociações do mercado são fechadas na Bolsa.
No livro, Bazin relata que a Bolsa era uma empresa extremamente fechada, burocrática, como se fosse um grande órgão público. Dessa forma, não tinha um canal de comunicação para que as reclamações e as queixas fossem direcionadas. Pelo fato de pertencer a todas as corretoras, a Bolsa sempre evitou o confronto direto com elas. Somente em casos extremos, onde a estabilidade do mercado fosse ameaçada, é que a Bolsa intervia. Por um longo período de tempo, a Bolsa permitiu que figurões operassem no mercado como se fossem reis. Bazin traz para o livro alguns exemplos. O primeiro caso aconteceu em 1972, onde Najib Aldi, que era dono de uma fábrica de thinner, comprou uma corretora. Com essa corretora, ele começou a manipular escandalosamente os papéis da sua empresa. As oscilações eram impressionantes. Os papéis que valiam 80 centavos hoje poderiam valer 8 dólares amanhã. Essas oscilações se repetiram por diversas vezes e a Bolsa assistiu tudo calada. Chegou ao ponto de permitir contratos de sustentação de preço das ações no mercado. Tratava-se de uma manipulação claramente criminosa. Depois de 2 anos, Aldi e sua empresa foram banidos da Bolsa. O segundo caso aconteceu em 1977, quando Jaime Chalan, dono de um pequeno banco em São Paulo, operava em larga escala no mercado. O negócio chegou a um ponto onde ele sozinho operava 70% de todo o volume negociado na Bolsa. Depois de 3 anos, ele foi proibido de realizar novos negócios na Bolsa. Mas essa proibição só ocorreu depois do Banco Central encontrar verdadeiros rombos no banco de Chalan. Qual era a razão desses rombos? Chalan utilizava o saldo das contas correntes dos seus clientes para investir na Bolsa em seu próprio nome. Com base nos seus regulamentos, a Bolsa liquidou os papéis de Chalan, vendendo eles a preço de banana. Papéis de primeira linha foram vendidos a preços 4 vezes menores do dia anterior. Além da sua carteira, Chalan também teve seu banco que foi fechado pelo governo federal. O terceiro caso é um capítulo à parte. Para não tomar muito tempo aqui do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu encontrei na internet e que melhor explica a trajetória do figurão Najib Aldi. Esse que, sem sombra de dúvida, foi o maior manipulador que o mercado já viu. Não deixem de ver o vídeo. Os estragos causados por esses bandidos teriam sido evitados caso a Bolsa tivesse tomado as devidas providências logo de início. Assistindo a todos esses escândalos, o grande público fica pensando que a Bolsa é um celeiro de marginais, onde ganha quem é mais ousado, diante do olhar complacente das autoridades. No período em que o livro foi escrito, haviam 569 empresas listadas na Bolsa. Destas, não mais que 5 ações movimentavam 80% de todo o volume de negócios do mercado. Diante dessa concentração escandalosa, que não existe nenhum outro mercado relevante, o que pode ser feito para resolver esse problema? Bazin destaca que basicamente através da educação e com grandes estímulos às empresas para elas abrirem o capital e remunerar devidamente os seus acionistas. Contudo, o que foi feito nos últimos anos serviu apenas para afastar empresários e desmoralizou o mercado junto ao público investidor. As divulgações que a Bolsa faz sobre o mercado acionário é precária e amadora, e elas induzem o investidor apenas a comprar ações com intenções especulativas, compras e vendas em massa, uma especulação pesada, uma orientação enganadora e desleal. O objetivo final é beneficiar as corretoras que ganham as corretagens, enquanto especuladores alucinados compram e vendem separado. O investidor consciente, que foca na sua aposentadoria e na construção do seu patrimônio a longo prazo, é mal visto e, se fosse possível, seria expulso. O índice da Bolsa é outro assunto polêmico. O índice em si é necessário para ver a evolução dos negócios ao longo do tempo. A participação de cada papel foi definida conforme a liquidez de cada um. Desta forma, apenas 5 empresas fazem quase todo o movimento da Bolsa. O índice é feito quase que em função dessas 5 empresas. São elas que determinam se o mercado está em alta ou em baixa, mesmo que os outros papéis apontem o contrário. O índice da Bolsa ele é enganador, pois são as ações de maior liquidez que são as mais especuladas. Quando algum boato atinge um desses papéis, contamina o mercado como um todo. Os participantes convencidos de que o mercado está em queda começam a vender os papéis a qualquer preço. A Bolsa, focando no seu lucro, estimula os investidores que estão com a sua carteira parada com o objetivo de fazer ela render através do financiamento de opções. Segundo Bazin, esta é a maior deslealdade que a Bolsa pode cometer com investidores ingênuos. Ele ressalta
que as únicas fontes de rendimento das ações são os juros sobre o capital próprio e os dividendos. Os juros sobre o capital próprio são os juros do caixa da empresa que estão aplicados em renda fixa e os dividendos que são provenientes do lucro líquido que as empresas obrigatoriamente precisam dividir com os seus acionistas. Vamos lá, esse foi o conteúdo do livro. Confesso que eu fiquei surpreso com a simplicidade da técnica que Bazin apresentou no livro. Esta mesma técnica que é utilizada pelo maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, senhor Luiz Barsi, o qual foi amigo de pregão de Bazin e recomenda a leitura do livro. Falando um pouco mais sobre a técnica, Bazin conseguiu desenvolver um método simples e seguro. Através da análise do yield, você consegue garantir a compra de boas empresas nos períodos de baixa e consegue realizar algumas vendas nos períodos de altas ou redobra a sua cautela em períodos de euforia. Com foco no longo prazo, você consegue usufruir da oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, e garantir uma aposentadoria gorda, assim como foi de Décio Bazin e a do Sr. Barsi, que é o maior investidor pessoa física aí da bolsa. E você, gostou do vídeo? Concorda com a teoria de Bazin? Embora o livro tenha sido escrito em 1992, ainda acha as ideias atuais? Curta o vídeo, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais, não deixe de compartilhar com aquele amigo seu que gosta do assunto e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!